Vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Vamos voltar a Tiago, capítulo de número 2, o texto da pregação desta manhã, versículos 14 a 17 do capítulo 2 de Tiago, mas iniciaremos a nossa leitura no versículo de número 1. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora vamos para o texto da pregação, versículos 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, vamos mais uma vez, Senhor, ouvir a exposição das Sagradas Escrituras, e todos nós dependemos da Tua bondade e misericórdia para conosco. O estudo do pregador, a sua preparação, a sua biblioteca, o seu tempo, não são suficientes para alcançar o nosso coração. Nós precisamos da Tua graça, operando através da pregação, que o Senhor queira, então, em sua bondade, instruí-lo, capacitá-lo, para que fale com ousadia, no poder do Espírito Santo, para que faça isso de forma sincera, fiel, integral,
e que teu nome seja glorificado. Ajuda cada ouvinte para ouvir com atenção, para receber a tua palavra com toda a mansidão, não como palavra de homens, mas como palavra do Senhor, e que a tua palavra então produza em nosso coração aqueles frutos que são por Jesus Cristo para a glória do teu santo nome. Nós oramos e pedimos tudo isso em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como já observei em sermão anterior, no capítulo 2 de sua carta, Tiago está ampliando o tema que ele já havia iniciado no capítulo 1 sobre riqueza e pobreza. E primeiro, então, do versículo 1 a 13 desse capítulo 2, Tiago nos mostrou que o favoritismo é incompatível com a nossa fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória, e também mostrou que o favoritismo é uma violação da lei de Deus. Deus requer que nós amemos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Então, o favoritismo quebra esse mandamento. Agora, na segunda parte do capítulo 2, que vai do versículo 14 até o versículo de número 26, Tiago ainda está desenvolvendo esse tema sobre riqueza e pobreza. E ele entra aqui para falar do problema sobre fé sem obras. E é notável, quando estudamos esse texto, observar que Tiago fez diversas ligações verbais e temáticas com a primeira parte, versículo 1 a 13. Então ele está mantendo o mesmo fluxo. Além disso, a estrutura de Tiago é muito bem organizada. Então, apesar dele continuar no mesmo tema principal, riqueza e pobreza, Tiago nos faz ver esse tema principal de diferentes ângulos, apresentando diferentes aspectos da questão. E é claro que quando ele começa a nos apresentar esses diferentes aspectos, ele nos obriga a pensar sobre a relação entre a salvação que nós recebemos e as obras que nós praticamos. De fato, por vezes, este é um tema que pode ser negligenciado, especialmente por cristãos reformados. Nós confessamos a fé, a salvação pela graça unicamente. Nós confessamos que as nossas obras não são aceitas para a nossa justificação diante de Deus. Confessamos que é pela graça somente, é por meio da nossa fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. E isso é verdade. É o que a Bíblia ensina. Mas se nós paramos aí, nós podemos ter um entendimento errado sobre o Evangelho. Porque aqui, como o Tiago nos ensina, essa fé para a salvação, ela sempre está de mãos dadas, ela nunca está sozinha, ela sempre está acompanhada das boas obras. E este é o tema desta parte da carta de Tiago. O tema é: a verdadeira fé nunca está só. E é por isso, então, meus irmãos, que eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo sob o seguinte tema: a fé sem obras não pode salvar. A fé sem obras não pode salvar. E nós veremos 3 pontos em nosso texto. Primeiro, 2 perguntas instrutivas, versículo 14. Segundo, uma ilustração iluminadora, versículos 15 e 16. E terceiro, uma conclusão pertinente, versículo 17. Então, em primeiro lugar, veremos 2 perguntas instrutivas. Veja em sua Bíblia, acompanhe, versículo de número 14 do capítulo 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Duas perguntas instrutivas. Então, vocês podem observar as duas perguntas. Elas eram uma maneira dos escritores antigos introduzirem um diálogo retórico, apresentando perguntas para mostrar ou discordar de um determinado argumento. Com essas perguntas, Tiago está questionando se a fé sem as obras tem algum proveito para a salvação. Observem que a palavra fé aparece 2 vezes no versículo 14 e no restante do capítulo ela aparece diversas vezes. E sem dúvida, a fé é um conceito-chave para entender o que Tiago está dizendo. A fé já tinha sido mencionada, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3 e 6, e no capítulo 2, versículo 2, versículo 1 e 5, e em cada um desses casos, a fé significa a confiança total em Cristo Jesus, significa uma fé para a salvação, significa confiar e confessar a Cristo como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem que sofreu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. Significa confiar que em Jesus Cristo nós temos o perdão completo dos nossos pecados, temos a justiça perfeita que nos torna aceitáveis diante de Deus, não porque nós tenhamos feito alguma coisa boa, mas pela pura graça em Cristo Jesus somente. Então, o ensino mesmo aqui em Tiago é de que a fé não é uma obra que nos faz merecer essa salvação. Ela é apresentada como o braço que se estende para receber gratuitamente a salvação. As únicas obras que aparecem no que diz respeito à nossa salvação são as obras perfeitas de Cristo, porque só Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Portanto, Tiago não tem, de fato, nenhum problema com essas expressões que foram cunhadas na época da Reforma, que resumem o ensino bíblico sobre a salvação. Geralmente as pessoas as pronunciam em latim, sola gratia, sola fide, significa somente pela graça, somente pela fé, somente Cristo. Esse somente aqui faz muita diferença. Então, Tiago não teria um problema em aderir a essas expressões. No entanto, há uma outra palavra importante em nosso texto: obras. E a palavra grega utilizada pelo apóstolo Tiago, ela aparece também no capítulo 1, versículo 4, onde ela é traduzida como ação. Ouça: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Depois, a mesma palavra aparece no capítulo 1, versículo 25, onde é traduzida por operoso. Ouça: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Fica claro, então, que essa obra aqui não tem a ver com observância de ritos ou cerimônias. Tiago não se refere aqui, por exemplo, à circuncisão. O que ele está se referindo? Podemos dizer que ele se refere a uma fé que age, a uma fé que é operosa. À luz, então, do contexto, podemos concluir que Tiago, quando diz que essa fé age, que essa fé é operosa, nesse contexto, ele está se referindo aos atos de misericórdia, como, por exemplo, cuidar dos pobres e não mostrar favoritismo, que é o contexto.
Então, as obras são apresentadas aqui como um fruto da verdadeira fé. Agora, voltemos às perguntas de Tiago. Ele quer mostrar que alguém pode dizer: eu tenho fé, e na verdade não ter. O argumento de Tiago é que uma fé que não está acompanhada de seus frutos, as obras, não é de fato uma fé verdadeira. Portanto, a pergunta é: uma fé assim, que não é verdadeira, que não tem frutos que provam sua veracidade, é uma fé que tem proveito para a salvação? E a resposta é óbvia: não. Para ser mais específico, Tiago pergunta de uma forma cuja tradução mais clara seria algo parecido: tal fé não é capaz de salvá-lo, não é mesmo? E mais uma vez, a resposta esperada é negativa. Uma fé sem frutos não pode salvar. O argumento de Tiago é que não há proveito, ou seja, não há eficácia em trazer salvação. Uma pessoa que exibe esse tipo de fé, essa pessoa é descrita na ilustração que nós temos nos versículos 15 e 16. Mas agora pensemos. O que significa, então, ter fé? Ter fé é apenas concordar com uma doutrina? Então você ouve sobre alguma coisa sobre Jesus, sobre a graça de Deus, sobre o Evangelho. Fé, então, é apenas e meramente concordar com isso? E talvez outra pessoa pudesse pensar: não, a fé é um pouco mais do que isso. É você sentir alguma coisa em seu coração, uma emoção gostosa. E talvez alguém dê um passo a mais e diga: não, mas é também ter uma experiência com Deus. E, meus irmãos, o que Tiago está mostrando aqui é que estas coisas não são indicativo de que tal pessoa seja salva. Entenda bem. Uma pessoa pode confessar a verdadeira fé, pode estudá-la, pode ensiná-la, pode ter experiências que ela diga que são maravilhosas, experiências que mexeram com seus sentimentos. Uma pessoa pode chorar ou pular de alegria. Ela pode fazer parte de uma igreja que prega a verdadeira fé. Ela pode cantar domingo após domingo sobre a verdadeira fé. Ela pode se declarar como um apologista, um defensor da fé. Pode ser até alguém famoso, ter milhares e milhares de seguidores nas redes sociais que querem ouvir aquela pessoa falar sobre a fé. Mas se essa pessoa não tiver frutos condizentes com esta fé, não há nenhum proveito em tudo isso. Então, imediatamente devemos nos perguntar: que tipo de evidência eu posso ver na minha vida de que, de fato, eu possuo a verdadeira fé? Então, você tem que ter algo mais do que ter vindo aqui um dia e ter feito a profissão de fé. Você tem que ter algo mais do que está fazendo a catequese agora. Que evidência você pode ver em sua própria vida de que você possui a fé para a salvação? Se a fé não é acompanhada de bons frutos, ela é falsa. Ela é apenas uma concordância intelectual ou apenas um mero sentimentalismo. Que proveito tem uma fé assim para a salvação?
E a resposta de Tiago é clara: nenhum. É apenas auto-engano. E para provar esse argumento e para ilustrá-lo, Tiago nos leva ao próximo ponto, versículos 15 a 16. Leiamos. A ilustração do que ele está dizendo. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Como vocês podem observar, ele está ilustrando o seu argumento. Aquilo que ele fez por meio de perguntas, agora ele traz a ilustração. Essa ilustração também exemplifica a preocupação com pessoas pobres. É uma ilustração relacionada ao dia a dia de qualquer igreja em qualquer tempo. E é digno de nota que Tiago não fala de irmãos de um modo que ele pudesse incluir homens e mulheres, como ele fez, por exemplo, no versículo 14, mas aqui ele inclui intencionalmente as palavras irmão e irmã. Provavelmente ele está destacando as irmãs, as mulheres, porque no tempo antigo elas geralmente estavam entre as mais necessitadas. Uma mulher viúva ou órfã estava numa situação difícil, elas eram mais facilmente ignoradas pela sociedade. Então, Tiago deixa claro que sua ilustração inclui todos na congregação, homens e mulheres, que pudessem estar passando algum tipo de necessidade. Duas necessidades básicas são mencionadas. Primeiro, roupas. O termo grego traduzido aqui por carecidos frequentemente implica na ideia de que a pessoa não tem nenhuma roupa. Mas também pode se referir a alguém que está mal vestido. A ideia aqui não é mal vestido no sentido de beleza. Mas pense assim, quando está muito frio e tem alguém que está sem o casaco. Você diz, por que você não tem um casaco? Todos estão de casacos. Está frio. Então, pode se referir a isso. Alguém que não tem roupas suficientes. Ou alguém que está com roupas surradas, e são inúteis contra o frio. A segunda necessidade é apontada como alimento. O verbo traduzido por necessitados aqui, ele está conjugado aqui de uma forma que pode indicar que essas pessoas estavam sofrendo constantemente a falta de alimento. Não é uma vez, mas constantemente, consistentemente. E aí temos a expressão, o alimento cotidiano. Parece que Tiago está fazendo com que nossa mente procure algo parecido com essas palavras. Você pode pensar em algo, o alimento cotidiano, o pão de cada dia, faz remeter à oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, Tiago está nos empurrando a pensar que a maneira pela qual Deus cumpre a petição que fazemos na oração, chamada Pai Nosso, relacionada às necessidades básicas do seu povo, é através do seu povo. Então, a ideia é, os que oram no plural, o pão nosso de cada dia, são os que devem socorrer os necessitados na congregação. Então, a ilustração de Tiago aponta para uma situação de maior escândalo. Observe, então, agora o personagem principal, versículo 16. Qualquer dentre vós, ou seja, qualquer membro de uma das congregações para as quais a carta foi escrita. Então, Tiago tem uma imagem ao falar essas coisas. Então, podemos trazer essa imagem para nós. Imagine você, numa noite fria, vem até o culto
e você percebe alguém com os braços cruzados e sentindo frio. E você então diz: ô meu irmão, está tudo bem com você? E ele diz: eu estou com frio porque eu não tenho um casaco, meu casaco rasgou e eu não posso comprar um casaco agora. Eu vou ter que esperar o inverno passar. Talvez para o próximo inverno eu possa comprar uma roupa de frio. Então, você tem uma resposta pronta. Você aperta o play da sua resposta pronta para a necessidade do seu irmão. Ide em paz. Ide em paz, para nós seria tchau. É uma forma comum daquela época. É para retratar o fim de uma conversa. Você encontra com alguém, se você diz tchau, a conversa acabou. Ide em paz, a conversa acabou. Então, aqui o crente, um de vós, confrontado pela necessidade do outro, ele diz tchau. Mas ele não diz só tchau. Ele diz um pouco mais, o que torna essas palavras ainda mais hipócritas. Porque ele mostra que ele entendeu que o irmão tem uma necessidade. Quanto às roupas e à comida, ele diz: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Ele está pronunciando uma bênção. Olha que coisa linda! Uma bênção sobre a vida de outra pessoa, desejando coisas boas. Vai em paz, meu irmão, que o Senhor te conceda roupas e comida. Mas depois, ele não faz nada para ajudar a aliviar a situação. Então há um contraste enorme entre as palavras que parecem as palavras de uma bênção e a falta de ação em relação à necessidade do irmão. Quando ele diz ide em paz, ele mostra a sua esperança de que Deus, de alguma forma, vai suprir as necessidades do seu irmão ou da sua irmã. Então, o problema não é só que essa pessoa, esse crente, oferece uma resposta pronta, uma resposta destituída de ação, mas ele cobre o seu pecado. Ele esconde o seu pecado com palavras que parecem piedosas. Uma omissão piedosa. É isso que Tiago está combatendo. A atitude de um crente mais abastado que não cuida das necessidades físicas de outro, apesar de todos os bons votos que saem de sua boca. Há palavras, mas não há obras. Sua fé não é operante. E por isso Tiago encerra o versículo 16 com uma pergunta. Veja aí em seu texto. Qual é a pergunta? Qual é o proveito disso? Há algum proveito em falar bonito e não socorrer o irmão? Assim, Tiago nos revela que essa sua ilustração, versículos 15 e 16, responde às perguntas do versículo 14. Assim como falar bonito é inútil, não supre as necessidades do irmão, confessar a Cristo sem os frutos da fé é inútil, pois quem não possui uma fé operosa não possui a verdadeira fé para a salvação. Então, aquele que recusa
ajudar o irmão, pode ter um discurso bonito, mas talvez lhe falte a verdadeira fé. E com essa ilustração, Tiago mostrou que a fé sem obras não aproveita nada àquele que se diz crente. Então, amados irmãos, entendam bem, a veracidade da nossa fé se evidencia por meio de nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. O apóstolo João também ensinou sobre isso. E vale a pena ler. 1 João, capítulo 3, abra sua Bíblia, versículo 13. 1 João 3, 13. Do 13 ao 18. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, a veracidade da fé está relacionada com a veracidade do amor. Eu quero que vocês guardem isso. Isso é um princípio importante. A veracidade da fé está relacionada com a veracidade do amor. Você pode olhar para seu amor e dizer, é verdadeiro. Então, se você confia de fato em Cristo, se você crê no que a Bíblia diz sobre Cristo, então é muito provável que você tenha a verdadeira fé. Mas se você diz, eu conheço tudo sobre o que Jesus diz, o que a Bíblia diz sobre Jesus, eu confesso as 3 formas de unidade, e você não tem amor, isso é um atestado sobre o fato de que a sua fé não é verdadeira. Cristo deu a sua vida por nós e cremos nele. Quem assim crê em Cristo deve também estar disposto, diz João, a dar a sua vida pelos seus irmãos. Então, tal como nós recebemos do amor de Cristo pela fé, nós devemos oferecer amor uns aos outros. Mas não se engane, não se trata de amor apenas de palavras. Amor cheio de boas intenções, mas destituído de ações concretas. Deve ser um amor prático, um amor disposto a oferecer a própria vida, quanto mais as demais coisas necessárias. Então, isso quer dizer que nós somos responsáveis por cuidar uns dos outros. E existem diversas formas de fazer isso. Mas uma das mais básicas é que nenhum irmão na congregação de Cristo deve sofrer por causa de lhe faltar alguma coisa básica. Na igreja de Cristo, esse cuidado deve ser preferencialmente por meio do trabalho diaconal, de maneira que ninguém pense estar devendo alguma coisa a alguém, mas que cada um receba as dádivas de seus irmãos por meio das mãos dos diáconos, a fim de que reconheça que o socorro vem de Cristo. E por que é importante que seja pelas mãos dos diáconos? Porque Deus concede seu Espírito Santo
a devida sabedoria aos diáconos para avaliar em cada situação de necessidade real e não necessidade imaginada. Imagine, por exemplo, que eu olhasse e visse algum dos irmãos com um iPhone novo. E eu dissesse: rapaz, o irmão fulano de tal tem um iPhone. Coisa linda esse novo iPhone. Eu quero também o meu apenas um pouco X. Não está muito bom, não está muito bonito. Eu quero uma coisa melhor. E aí eu começo a me fazer de vítima. Olha, a congregação não me ama, porque no meu aniversário, que foi há alguns dias, não me deram um iPhone de última geração. Coitadinho de mim, não ganhei o iPhone, vou apelar para o diácono. Diácono, eu preciso que o irmão, por meio da diaconia da igreja, me sirva com um iPhone. Meus irmãos, o que o diácono tem que dizer para mim? Pastor, nananina não. O dinheiro de Cristo, que a igreja contribui, não é para o senhor ter um iPhone novo. Contente-se com seu pouco X, e já é muito. Então os diáconos, com a sabedoria, vão avaliar cada situação. Vão avaliar se há uma necessidade, vão avaliar se há preguiça, vão avaliar se há problemas, se há má administração. Mas o fato é que na igreja de Cristo ninguém deve estar passando por dificuldades sozinho. Então, se, por exemplo, eu estou passando necessidades, e isso é porque eu fui fazer uma viagem, por algum lugar e gastei muito dinheiro e agora estou sem recursos, talvez o diácono vai me dar o pão, porque eu preciso comer, mas ele vai me dar a instrução para que eu corrija a minha vida. A igreja, meus amados irmãos, precisamos de equilíbrio. Então, por um lado, queremos imaginar uma igreja que é como se fosse um projeto social. E, por outro lado, queremos imaginar uma igreja que não vai olhar para nenhuma necessidade de seus membros. Precisamos do equilíbrio da palavra de Deus. Então, qual é a maneira como nós cumprimos isso? Devemos ser fiéis em nossas contribuições. Devemos ser fiéis em manter um fundo diaconal. Se você olhar no boletim, tem o Pix da contribuição, tem a ver com suas ofertas e dízimos, e tem um outro que é especialmente para o fundo diaconal. Uma parte do fundo da igreja, das entradas gerais da igreja, vai para o fundo diaconal. Mas também somos encorajados a todos os meses pensar, talvez alguém na congregação tenha necessidades. A congregação tem outras necessidades, por exemplo, pagar esse prédio. Mas talvez alguém esteja com necessidades. Eu posso deixar de comer uma esfirra. R$10, talvez, em algum lugar mais caro. Darei R$10. Ah, mas eu tenho mais condições. Darei mais. E assim o fundo diaconal é mantido. Quando alguém tiver necessidade, poderá receber ajuda adequada. É triste, meus irmãos, quando alguém solicita apoio, nós olhamos para o fundo diaconal e não tem o necessário para socorrer. Então devemos ser fiéis. Mas também devemos estar atentos. Se você vê uma necessidade urgente na vida de um irmão, você não precisa chamar o diácono para resolvê-la. Você pode fazê-lo, deve fazê-lo. Vamos imaginar que você foi à casa de um irmão e viu que esse irmão está passando mal. Você diz: irmão, o que está vendo? Ele: meu querido irmão, meu cartão só vai liberar daqui a 2 dias e eu não consigo comprar o remédio. E então eu estou segurando para dar os 2 dias e eu poder comprar o remédio. Você tem condições? Compre imediatamente o remédio. Não diga: vou orar por você para que Deus te dê saúde. Compre aquilo que seu irmão precisa. Então,
Tiago, depois de nos apresentar essas ilustrações, ele nos leva a uma conclusão pertinente. O nosso último ponto, versículo 17. Ora, desculpe, irmãos, estou em João. Deixa eu voltar para Tiago. Versículo 17 de Tiago, 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Assim como não há proveito em confessarmos o nosso desejo que o próximo seja suprido em suas necessidades, se nós ignoramos as necessidades, assim não há proveito para a salvação, se confessando a fé em Jesus, nós não possuímos os verdadeiros frutos dessa fé. Uma fé sem obras, nos diz Tiago, é uma fé morta. Não é verdadeira fé. Não serve para a salvação. E aqui, mais uma vez, precisamos meditar sobre a relação entre fé e obras. Tiago está ensinando aqui que a verdadeira fé sempre inclui as obras. Ele não está ensinando que a salvação é pelas obras, e tampouco está entrando em contradição com o ensino do apóstolo Paulo. Tiago não está dizendo que para sermos salvos, precisamos de Cristo mais as nossas obras. Ele não está dizendo que nossas obras são mérito para a nossa salvação. Eis o testemunho das Escrituras. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sim, a salvação é pela graça somente. No entanto, nós não devemos esquecer o que obrigatoriamente acompanha esta graça salvadora. Então, temos Efésios 8 e 9, que acabamos de ler, mas agora ouça o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando somos salvos em Cristo, pela graça, a mesma graça nos faz nova criaturas em Cristo e nos faz nova criatura para as boas obras. Portanto, onde houver a fé salvadora, haverá uma vida de amor e serviço. Então, o assunto de Tiago não é sobre o modo como somos salvos. Não é sobre como alcançamos a justiça, como somos justificados, mas sobre como podemos verificar a veracidade da fé. O objetivo é diferente. Tiago nos diz que a fé salvadora em Cristo é uma fé operante, uma fé que sempre frutifica, que sempre está acompanhada de boas obras. E se não podemos ver seus frutos, então, essa fé não tem proveito algum. Pensando no ensino de Paulo e Tiago, podemos dizer que enquanto Paulo nega a necessidade de obras antes da conversão, Tiago enfatiza a necessidade de obras depois da conversão. Isso quer dizer que se você está salvo em Cristo, você deve poder encontrar em sua própria vida obras de amor. E se olhamos para a carta de Tiago, essas obras são descritas como cuidados necessitados, não mostrar favoritismo e ser humilde e cuidadoso na forma como você fala com e a respeito de seus irmãos. É isso. Em essência, essas obras são a soma total de uma vida transformada pela graça de Deus.
Então, se alguém não possui esta fé viva que produz frutos, tudo que lhe resta é uma fé morta, inútil, que lhe faz seguir em alto engano. Então, meus irmãos, não pense que isso tem a ver com dinheiro, com condições de ajudar ou não. Isso tem a ver com amor. A pergunta que você precisa fazer agora não é quanto dinheiro eu tenho para dar aos meus irmãos ou para servi-los. Talvez você não tenha nenhum. A pergunta é quanto eu amo verdadeiramente a meus irmãos. De tal modo que se eu tivesse recursos, eu estaria servindo meus irmãos com os recursos que Deus me deu. Quanto eu amo a ponto de usar os meus poucos recursos para servir a meus irmãos. Qual foi a última vez que você mandou um recurso para o fundo diaconal? Eu não sei, mas você sabe. E não se trata de dizer, mandei R$1.000. Não é isso. O que se busca não é a quantidade do dinheiro. O que se busca é a transformação do coração. Se você colocou R$5, isso foi feito com sinceridade, Cristo está vendo. E o nome dele será glorificado. Mas às vezes nós temos a disposição de ir numa lanchonete e você brincando, se estiver com seus filhos, gasta 50, 60, 80 reais. E depois você diz, eu não tenho dinheiro para mandar para a diaconia. Mentira. Você tem. O problema é seu coração, que não se curva, que não obedece. Então, meus amados irmãos, a pergunta não é quanto dinheiro nós temos, mas quanto amor o Espírito Santo tem depositado em nosso coração. Antes de orar por mais recursos para ser liberal em servir seus irmãos, ore por mais amor. O amor tem que vir antes da condição para dar. Então estejamos atentos. Lembremos da parábola do semeador. Nos 3 primeiros tipos de solo, a semente não frutificou. Onde a fé salvadora há vida, e onde há vida sempre há frutos. Se alguém tem uma fé puramente doutrinária, conhece tudo da doutrina reformada, ou se alguém tem uma fé emotiva, que não resulta em ação piedosa, a confissão é uma farsa. Sua fé é morta e totalmente inútil para a salvação. Vejam que podemos aprender bastante doutrina. Podemos confessá-la, ensiná-la, cantá-la. Podemos ter experiências diversas. Que podem nos deixar profundamente emocionados. Mas aqui está uma coisa que nós não podemos fazer sozinhos. Não podemos frutificar por nós mesmos. Isso só pode ser feito se tivermos sido alcançados pela graça de Deus. Então não pense que você pode produzir boas obras por sua própria força. Você só pode fazer isso se você estiver na verdadeira fé em Cristo Jesus. Se você tem a Cristo, certamente você dará frutos. Mas se você diz estar nele e não produz bons frutos, você será cortado. Se você não produz frutos, então o que você precisa, em primeiro lugar, é de Cristo. Precisa voltar-se para Cristo, arrepender-se de seus pecados e confiar nele para a sua salvação. E quando Cristo for a sua vida, os frutos aparecerão. Mas talvez você possa ver já agora os frutos da graça de Cristo. E talvez você até diga, são poucos, mas estão aqui. Então eu também lhe encorajo a recorrer a Cristo,
a orar e dizer àquele que começou a boa obra que a continue, que lhe aperfeiçoe, de modo que você produza mais frutos de amor, especialmente amor que se evidencia na comunhão dos santos, que se evidencia no cuidado espiritual e físico de seus irmãos. Então, meus irmãos, olhe ao redor de vocês. Há alguém aqui que precisa de ajuda? Talvez haja. Há alguém que precisa de encorajamento e conselho, admoestação e oração? Levante-se. Frutifique em amor. Não apenas deseje boas coisas, faça boas coisas. A verdadeira fé frutifica, irmãos. A verdadeira fé frutifica para a glória de Cristo. E se este é o seu desejo sincero, diga amém. Vou repetir isso. Se este é o seu desejo sincero, assemelhar-se com Cristo e receber a graça para amar os seus irmãos, diga amém. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, somos tão pequenos e falhos, especialmente falhos em aplicar a verdade à nossa própria vida. E por isso clamamos pela Tua misericórdia e bondade, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, mas o nosso coração por vezes é duro. E somos capazes de apontar os pecados dos outros, mas não ver os nossos próprios pecados. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos para frutificarmos em amor, para não ignorarmos as necessidades dos irmãos, para não nos enchermos de palavras bonitas e sem ação. Dai-nos, Senhor, praticar a Tua palavra, ter uma fé operosa e agirmos sempre que percebermos a necessidade de alguém. Nos perdoa quando alguém em nosso meio está sofrendo porque estamos sendo negligentes. Abre os nossos olhos e nos dá arrependimento, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Humilha, Senhor, o nosso coração. Dá-nos um amor como o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concede isso a cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. Amém.